Olá, meus amigos e amigas que acompanham o canal Deserto Virtual. Hoje o tema do vídeo é Sociologia do Corpo. Então, qual o papel do nosso corpo nas relações humanas? Deixa eu contar para vocês uma pequena história. No ano de 2017 eu estava fazendo um concurso público na cidade de Aliança, aqui em Pernambuco, e eu me deparei com um texto, era uma questão interpretativa. Esse texto era de um sociólogo muito conhecido chamado Zygmunt Bauman e falava da sociedade confessional, que segundo esse autor quer dizer uma sociedade onde as pessoas têm uma tendência e um impulso de exibir publicamente suas condutas privadas. Essa é a sociedade confessional na visão de Zygmunt Bauman. É quando a sociedade cria esse desejo, esse impulso de exibir a sua conduta privada. E eu automaticamente parei diante daquela questão, né? Abri um leque de pensamentos, né? E possibilidades de interpretação na minha mente. Quase que eu paro de fazer a prova naquela questão, mas eu continuei, né? E hoje eu trago, né, daquele pequeno trecho uma grande lição em relação às relações humanas, né? O papel do nosso corpo nas relações humanas. A gente vive numa sociedade, meus amigos e amigas, estruturada segundo a lógica da sedução, estruturada segundo a lógica do sensualismo. E isso não aconteceu por acaso. Advém lá da década de 1960, com a revolução sexual, que a gente passou, a partir daquele momento, a ter uma livre expressão no vestir, né? As vestimentas começou a mudar, começou a trazer uma imagem sensualizada do ser humano, e hoje em dia isso é bastante notório. A sociedade, ela está erotizada. Nunca se viu tanto, meus irmãos e irmãs, a moda sexy ganhar os mercados, as lojas, as vitrines. Nunca se viu tanto isso quanto nos dias de hoje. Nunca se viu tanto o crescimento dos motéis, né? Quanto nos dias de hoje, crescimento de pessoas que trabalham como strippers, né? Aquelas pessoas que tiram a roupa, né, para provocar excitação no outro, né? Nunca se viu tanto isso quanto nos dias de hoje. E isso prova que nós estamos vivendo em uma sociedade erótica, justamente o que Zygmunt Bauman chama de sociedade confessional, que você tem aquela tendência de exibir publicamente uma conduta privada, ou algum conteúdo seu que seja privado. Então, meus irmãos e irmãs, amigos e amigas, a gente vive nessa sociedade em que o autoerotismo passou a fazer parte da conduta das pessoas. Isso não é difícil de ser notado. A gente anda pela rua e a gente vê claramente que as pessoas, é como se elas fizessem uma propaganda do seu corpo. É o que dizia Zygmunt Bauman. As pessoas gostam de exibir publicamente aquilo que antes era privado, como que se fosse um troféu. Então você vai lá, exibe a formosura do seu corpo, talvez ali o formato da bunda, os seios, as coxas, a barriga sequinha, tanquinho, né, a musculatura. E isso você exibe como se fosse um troféu, né? E o troféu, quando você coloca à disposição, as pessoas vão lutar por ele, as pessoas vão buscar ele, né? Então você exibe o seu corpo numa relação de compra e consumo, né? Como se fosse um objeto. Você exibe aquela imagem porque sabe que as pessoas desejam aquilo. As pessoas criam padrões de corpos porque sabem que aquilo vende e que as pessoas vão consumir. Compre esse produto e tenha esse corpo, faça exercício e adquira o seu abdômen tanquinho, não é? Quem é que não quer isso hoje em dia? Porque se tornou um valor estabelecido pela sociedade. Mas depois que você consegue aquele corpo, não é suficiente conseguir aquele corpo. Depois que você consegue, você quer exibir, você quer mostrar para todo mundo o seu troféu, aquilo que você conseguiu. Então essa é a sociedade erótica. O papel do corpo hoje em dia nas relações humanas, ele assume, uma de suas dimensões é justamente assumir o papel da sedução nas relações humanas.
Você não se apaixona hoje em dia pela pessoa completa. O ponto de partida para que você se aproxime de uma pessoa é justamente a sua estruturação física, o seu porte físico, a sua forma física vai fazer com que uma pessoa se aproxime de outra pessoa para que ali se desenrole uma conversa que tem um conteúdo mais profundo. Mas o físico hoje é a janela da sedução. Se você pegar, meus irmãos e irmãs, amigos e amigas, uma postagem no Facebook de uma pessoa que se veste, digamos assim, ela cobre mais o seu corpo, e uma pessoa que exibe mais o seu corpo, certamente aquela que exibe mais, se ela tiver uma formosura de corpo bacana, ela vai ter mais curtidas. Ainda que a outra pessoa que se cobre e cobre mais o seu corpo, ela tenha um corpo bacana, aquela pessoa que exibe mais, ela vai ter mais curtida. Por quê? Porque existe uma lei que diz que a exposição gera audiência. Então, quanto mais você tira a roupa, mais curtida você recebe, né? A lei é clara, menos roupa, mais curtida, né? E aquilo acaba, digamos assim, a pessoa acaba se submetendo a esse sistema, tendo em vista uma aceitação maior das pessoas, tendo em vista conseguir admiração, porque é próprio do ser humano querer ser elogiado, querer ser notado. E esse sistema oferece esses privilégios. Quanto mais você exibe, mais notado você é, mais curtida você recebe, e a gente acaba caindo nessa matrix, nessa corrente, que muitas vezes a gente entra nela inconscientemente e acaba ficando preso àquele sistema. Ah, você faz isso porque não? Porque eu gosto, mas você não sabe quando aquele gosto começou, porque é algo que entra na nossa mente inconscientemente. É o que dizia Zygmunt Bauman na Sociedade Confessional, não é? Meus amigos e amigas, esse é o pequeno vídeo que eu gostaria de gravar, não é? Se você acompanhou até aqui, muito obrigado, não é? Se você entendeu e se você gostou, eu peço que você aperte no botão gostei para fortalecer o canal e para que esse conteúdo alcance a mais pessoas. Desde já, muito obrigado e um forte abraço.